E aí, gente linda, tudo bem? Hoje a gente vai continuar falando aqui de Anos de Chumbo, Chico Buarque, segundo exame de qualificação da UERJ, prova que vai acontecer no dia 3 de setembro de 2023. Hoje vou confessar para vocês que esse é o meu conto preferido. Bom, se bem que eu gostei de todos os contos, né? A gente já está indo para o quinto vídeo aqui no canal sobre os contos, sobre os 7 contos do Anos de Chumbo, do laureado com o prêmio Camões de literatura, Chico Buarque. E esse conto muito especial, né, que traz a Clarice Lispector. Já coloquei aqui no trailerzinho que antecede ao vídeo um pouquinho do que a gente vai falar hoje. O nome do conto é Para Clarice Lispector com Candura. Esse conto é muito legal, ele é cheio de nuances, é bem interessante, né? E é bom a gente falar uma coisa, né? O Chico Buarque conheceu a Clarice Lispector, né? A família dele tinha contatos com a Clarice Lispector, sobretudo quando Clarice Lispector morou no Rio de Janeiro, só que o Chico Buarque era novinho, né? Quando Clarice Lispector já era uma escritora consagrada, né? Então é interessante que esse personagem que ele cria aqui, que é o IJ, né? É o J de Jansen, né? Que é o nome da mãe do personagem, também segue uma linha Clarice Lispector, né? Clarice Lispector ela dava nome aos personagens dela, né? Como letras, né? Apenas abreviações, letras, né? Então meu nome é André, último nome Roseira, AR, né? Seria meu nome se eu fosse uma personagem aí de Clarice Lispector, né? E esse é um rapaz que tem 19 anos, que faz letras na UFRJ, e a mãe dele deu aulas de pintura para Clarice Lispector. E é interessante que esse conto, né, ele mistura algumas coisas bastante interessantes, porque a Clarice Lispector, ela de fato, ela se interessou em algum momento da sua vida por pintura. Eu sei porque recentemente teve uma exposição no Instituto Moreira Salles, no Rio de Janeiro, né, com as obras, né, com as pinturas de Clarice Lispector. Então ela se interessou em algum momento por artes, né, por pintura. E ela teria tido aula com a mãe desse rapaz, que é o IJ, né, que seria a Maria Jansen, tá? E ele detalha com muita precisão o apartamento da Clarice no Leme, o jeito misterioso, né, da Clarice Lispector, né, que era uma mulher lindíssima, interessantíssima e extremamente hermética, não só na literatura, mas também na personalidade, né? E o rapaz, ele resolve, né, esse rapaz de 19 anos, o IJ, ele resolve mandar os seus poemas, ele escreve poemas, né, para Clarice Lispector averiguar, né? Porque a Clarice Lispector fazia esse trabalho nos jornais e revistas, né, à época, para trazer novos talentos literários. Ela avaliava, ela fazia considerações, né, em jornais e revistas da época, tá? E ele deixa lá um calhamaço, né, com os seus poemas, né? E a Clarice Lispector resolve, né, dar uma chance para ele, para conversar com ele e tal. E acontece uma coisa muito interessante, que na verdade ela esquece que marcou com ele, o rapaz fica nervoso. Imagina você conversar com Clarice Lispector, essa mulher linda, inteligente, misteriosa, né? E o rapaz chega até antes da hora, mas ela esquece do rapaz e acaba indo ao cinema, né? E depois ela fica até meio que furiosa com ele, né? E remarca, né, esse encontro, né, com ela. E ele aparece, né? E eles se encontram. Ela é retratada aqui de uma forma bastante misteriosa, né? Eu gosto muito desse trecho que está aqui na página 109. Estar em silêncio com Clarice Lispector não diferia muito de ler Clarice Lispector. Só era um modo mais intenso de o fazer, para quem, como ele, tinha livros dela em permanência na cabeça. Ele, o garoto, é um leitor compulsivo dela, e ele se considera o maior leitor dela, o maior especialista dela, né? Ele até dá um apelido para ele na faculdade. Ele faz faculdade de letras,
na UFRJ, né? Aparece aqui a Ilha do Fundão. É mais um conto desse grupo de contos aqui, né? Que se passa no Rio de Janeiro. E ele era conhecido lá na Faculdade de Letras, né, da UFRJ, como amante secreto de Clarice Lispector, né? Ele é um cara, assim, normal, branco, que não sai, não pratica esportes, não tem muitos amigos, não bebe na faculdade, né? Ele é descrito dessa maneira, né? E eles vão ter alguns encontros, né? E ele resolve escrever uma carta revelando a sua paixão por ela, né? Então, ó, tá aqui na página 113. Na portaria dela, uma carta em que ele abriu o coração. Dizia que a ela e somente a ela podia confiar seus sentimentos mais íntimos, suas inseguranças, seus pudores, em suma, sua falta de traquejo com mulheres. Acreditava, porém, que, inspirados em seu novo livro, eles também poderiam ser um casal profundamente enamorado. Ele quer namorar com a Clarice Lispector, né? Sem pressa de consumar o seu amor, né? E a Clarice Lispector, vendo que o rapaz de 19 anos está apaixonado por ela, ela resolve, tipo, dar um gelo nele, né? Dar um sumiço, né? A Clarice Lispector, ela é descrita aqui, né, pelo Chico Buarque como uma mulher sedutora, e quando ela pega a presa, ela gosta da arte, né, de seduzir. Quando ela acaba de seduzir, ela recua, né? E ela passa a não atendê-lo mais, tá? E ela volta a ter aula de artes com a mãe dele, né, depois de muito tempo, e no meio do conto, na página 117, é feita uma passagem temporal muito grande, né? Por quê? Esse rapaz, ele já vai estar com 70 anos, ele tinha 19, e a mãe dele ainda é viva, ele cuida da mãe com muito esmero, ele penteia a mãe, ele dança com a mãe já deve ser uma senhora ali de 90 anos, né? Se ele já está com 70, e Clarice Lispector já está morta. Mas ele continua aficionado por Clarice Lispector, né? Ele tem um mural dedicado a ela no quarto dele, né? Ele quase não sai, ele é um ensaísta, né? E ele, por conhecer muito, né, a obra e a própria Clarice Lispector, né, já morta, ele resolve escrever poemas e escreve em nome dela, né? Se passa por ela, né? E a crítica especializada acredita que realmente eram poemas da Clarice Lispector, né? Mas ele não ganha fama, ele, né, escreve com o pseudônimo dela, tá? A mãe lamenta, né, que ele tenha perdido a flor da idade, né? Que ela queria ter tido netos, né? Essa coisa toda. Aí a mãe fala para ele, né? Olha, você pode arrumar alguém, né? Nem que seja um homem, né? E vocês adotem aí um casal de gêmeos, né? Aí ele manda a mãe a merda, né? Manda a mãe se fuder, né? É até engraçado que Chico Buarque diz aqui, né? Numa rara quebra do linguajar escorreito de Clarice Lispector. Ele fala palavrão, né? Imagina, né? A gente não consegue imaginar Clarice Lispector falando aí palavrão, né? Então, assim, o que vai acontecer aqui, né? E a mãe fica zoando ele, né? Porque ela começa a escutar alguns... de madrugada, né? Um barulho de salto alto, né? E ela acha que vê a mãe dele, né? Uma figura muito parecida com ele, andando com farfalhares de seda, com vestidos de seda, né? Então a mãe vira para ele, né, e fala assim: veja lá se não vai para a rua vestido de Clarice Lispector, né? Então ele ama tanto a Clarice Lispector, né? Esse amor perpassa a vida dele desde um garoto, um jovem de 19 anos, né? Até esse cara que está na maturidade aqui, o IJ com 70, que a mãe acha que ele pode até se travestir de Clarice Lispector. Eu acho esse conto aqui muito interessante, pela profundeza, os detalhes que a gente tem do apartamento de Clarice Lispector, né, com essa riqueza, né, que o Chico Buarque traz aqui. E é muito interessante que esse J me parece um espelhamento do próprio Chico
Buarque, né? Porque assim, como o Chico Buarque conheceu, né, Clarice, conheceu o apartamento dela, né, quando ele era jovem, é muito interessante essa construção minuciosa, muito bem feita do Chico Buarque aqui nesse conto, que é um dos meus preferidos. Eu gosto de vários, gente, mas eu acho que esse é o meu preferido pelo fato de estar Clarice Lispector. Bom, curtam esse vídeo, compartilhem esse vídeo, compartilhem o canal, né? E rumo ao UERJ 2024, rumo ao conceito A, seja no primeiro exame de qualificação, seja no segundo. Beijo, gente! Vamos que vamos!